Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. No vídeo de hoje nós vamos conhecer em detalhes a Algo Laser Alpha MK2. É uma gravadora laser de 20 watts de potência ótica real, projetada para oferecer um alto desempenho com cortes e gravação de materiais diversos, mantendo aí aquela precisão e estabilidade mesmo em trabalhos contínuos. Interessante que esse é um upgrade daquele outro modelo que eu já mostrei aqui, que era a Algo Laser MK2 DIY, que era um kit mais simples, com montagem mais simples também, estrutura menos densa do que essa. Essa daqui já é uma evolução daquele modelo, com uma estrutura bem firme e um laser com o dobro da potência. Aquele outro tinha 10 watts, já fazia uma série de cortes, uma série de trabalhos em inúmeros materiais, e essa muito mais, com o dobro da potência do laser. Ok? Então, aqui a gente tem melhorias clássicas. Por exemplo, a estrutura mecânica dela é superior, o sistema óptico, o controle de foco e a arquitetura dela mais rígida, a gente vai ver isso, que vai reduzir vibrações, por exemplo, e melhorar o alinhamento do feixe, que é essencial aí para quem busca qualidade e repetibilidade nas gravações, ou seja, fazer igual várias vezes quando você faz um produto e repete ele. Então a gente vai fazer um unboxing aqui, mostrar uma montagem acelerada e mostrar alguns exemplos clássicos dessa poderosa gravadora. Interessante que vem com uma documentação completa, o manual deles é excelente, excelente mesmo. Eu considero um manual de primeira linha, um manual todo em português, com detalhamento da montagem e fotografias passo a passo. Ou seja, ela vem desmontada, obviamente, porque esse quadro dela aqui, cada parte aqui vem separado, o eixo central também vem separado, o módulo laser também. Você precisa conectar tudo com os parafusos que acompanham e as próprias ferramentas que ela também traz. Ok? E depois tem um tutorial aqui de utilizar a gravadora. Ok? Além disso, esse modelo mais avançado acompanha a bomba de ar. Essa bomba de ar, ela melhora substancialmente a qualidade da impressão, ok? Então era um opcional na outra e nessa daqui ela vem junto. E aqui é um manual, esse manual está em inglês, tá? O da bomba, mas você não precisa de muito detalhe para saber como vai instalar a bomba de ar não, porque é bem intuitivo, ok? Embora tenha as fotografias aqui mostrando como adapta-se essa bomba de ar, ok? Que a gente vai ver em funcionamento. Além disso, uma série de acessórios, tem um acabamento melhor, os acessórios vêm numa caixinha assim, por exemplo, com os parafusos, as chaves para você fazer o travamento de segurança da impressora, né? O nivelador, aqui o ajuste de altura de nível para foco e uma série de outros acessórios, além de cabo de comunicação e vários outros acessórios que a gente vai ver aqui na abertura. Ela faz trabalhos excelentes, a gente vai ver trabalhos aqui em MDF de alta qualidade, como por exemplo esse cartaz aqui que a gente vai verificar. A impressão dele foi um corte em MDF, um MDF relativamente espesso aqui, entre outros trabalhos também em plástico e pequenos cortes, que uma outra já fazia, esses chaveirinhos aqui cortados diretamente do MDF. Além disso, trabalha com metal, com acrílico, com couro, com papelão, com madeira, com tábuas de diversos tipos e espécies, e a gente tem um sem fim de materiais que podem ser gravados com essa impressora. Ok, pessoal? Bom, eu vou fazer a abertura aqui da caixa para a gente ver o conteúdo, o que efetivamente tem dentro dela. A gente vê item a item. Vou fazer de forma acelerada, para a gente não perder tempo, depois a gente parte para a montagem acelerada também. Aqui vem os manuais, guardados aqui nessa caixinha de papelão. Como eu coloquei, são manuais bem completos, bem ilustrados. Aqui alguns acessórios também adicionais que acompanham, umas placas para fazer teste, primeiras gravações, escovinha de limpeza, os QR Codes para baixar os aplicativos, uma tabuinha aqui também para fazer algum tipo de projeto. Cabo de força e os elementos aqui da estrutura, né, da máquina. Fonte de alimentação, óculos de proteção. Muito importante utilizar os óculos, né, por causa da potência do laser. As mangueiras aqui da bomba de ar.
mais parte da frente aqui da estrutura. Bom que aqui o painel já vem montado, basta encaixar e conectar os cabos. Aqui também os acessórios de fonte e a nossa bomba de ar. Aqui na parte de baixo vem as partes mais sensíveis, o eixo principal aqui, com o motor de passo, mais mangueiras aqui para a bomba de ar, a caixinha com parafusos e acessórios, mais um eixo, o laser, o módulo laser de 20 watts, e aqui o eixo de X aqui. E a gente começa já com a montagem bastante simples, ela é super ilustrada no manual, mas também tem alguns vídeos aí disponíveis da própria Algo Laser mostrando o passo a passo da montagem. Basicamente encaixar as 4 partes da estrutura, fixar com parafuso, elas são muito bem cortadas, então não teve muita dificuldade de encaixar e de parafusar. Os parafusos são todos do tipo Allen, mas ele vem com uma chave. Caso você não tenha uma chave elétrica, você pode usar a manual que vem com ela, ok? Uma vez dando o aperto, a gente bota o eixo central, dá o aperto das correias. As correias já estão instaladas, basta você dar o aperto necessário, tem uma de um lado e outra do outro, e a gente faz o teste do carro correndo bem livre. Aqui a fixação do módulo laser e a conexão dos cabos dos módulos com o painel frontal. Fixação do eixo frontal. Mais um teste. Ok. E a fixação dos cabos e mangueiras. Existe uma mangueira por causa da bomba de ar nesse caso, né? Aqui eu conecto diretamente a bomba de ar, que vai ser um elemento fundamental aqui para a qualidade final dos projetos. Fonte de alimentação conectada aqui no painel lateral. E agora eu vou abrir Honeycomb da Algo Laser, que é uma estrutura em forma de colmeia que mantém o material suspenso, ou seja, é a base, né? E permite que o feixe do laser atravesse totalmente a peça sem refletir de volta. Isso é fantástico, porque isso evita marcas no verso, inclusive na mesa que você está trabalhando, né? Você pode trabalhar em qualquer mesa usando essa base Honeycomb. Isso melhora demais aí o acabamento. Além disso, essa estrutura facilita a dissipação de calor, o fluxo de ar sobre o material e ajuda a manter o corte bem limpo, sem queima excessiva ou acúmulo de fumaça. Outro ponto importante aí dessa base é que ela serve como uma espécie de plano de referência que garante uma distância focal do laser fique mantida de forma bem uniforme e precisa em toda a área de trabalho. Isso vai dar melhor qualidade também final. Isso é especialmente útil em cortes longos ou gravações bem detalhadas, onde até as pequenas variações aí da altura podem afetar a uniformidade do resultado. Então ela ajuda bastante aí a qualidade do corte. A gente já fez aqui um primeiro exemplo com essa rosa de ventos, ok? Ficou bem bacana aqui. E agora vamos continuar aqui para mais um exemplo. Esse exemplo aqui vai ser de uma imagem. Ela também consegue imprimir imagens. O bom é que a gente utilizando aí a bomba de ar que vem nesse modelo de 20, ela já foi projetada especialmente para esse módulo de 20 watts, né? E vai garantir que um fluxo de ar chegue de forma contínua e bem direcionado no ponto do foco. Isso vai melhorar o desempenho geral, especificamente naqueles materiais que soltam muita fumaça, tipo madeira, MDF, couro, acrílico, e vai reduzir a carbonização nesses pontos, aumentando a eficiência do corte. E também prolonga a vida da lente, porque evita aquele acúmulo de partículas queimadas que acabam prejudicando a imagem. Olha só como ficou essa imagem bacana. Bem detalhada. Essa placa também vai ficar bem bacana. Bom, então a gente usando aqui, no caso, a bomba de ar e a base Honeycomb combinadas,
a gente vai ter um resultado muito superior aqui. O resultado vai ser um corte bem mais limpo, preciso, com menos resíduo e uma operação muito mais segura, porque você não tem o risco de furar, marcar a sua mesa embaixo, por exemplo, né? Os dois acessórios aí tornam esse modelo Alpha MK2 muito superior aos modelos anteriores que não têm esses recursos. Agora a gente vai imprimir essa placa. O interessante dela está em ritmo acelerado, tá, pessoal? Obviamente, às vezes demora 10, 15 minutos, dependendo do tamanho do que você vai gravar. A gravação ficou um pouco fora do centro do disco. O que vai ser feito? Depois da gravação, o próprio desenho vai ter um recorte circular, diminuindo essa área externa e centralizando o desenho. A gente vai ver isso agora. Muito bem, agora começou a fazer o corte. Repare a quantidade de fumaça que sai, ela está sendo expulsa aí pela própria bomba de ar, para deixar o ponto de foco bem livre de fumaça. Fez as voltas e já está lá. Agora eu vou tirar aqui para a gente ver como ficou. Já está cortado o excesso e centralizando a imagem do projeto. Ficando bem centralizado e do tamanho que a gente queria. Bom, pessoal, e dentre as diversas maneiras de você passar um arquivo para a máquina, você pode utilizar, além do painel, o sistema que tem no próprio painel de controle dela, usar também um PC para produzir a sua imagem e transferir diretamente para o equipamento. Você pode usar esse aplicativo da Algo Laser, um aplicativo super simples que funciona tanto em Android quanto em iOS, né, em iPhone, e você instala aqui através do próprio QR Code que tem no manual. Tem lá o link para você instalar o aplicativo super simples de utilizar. Menu principal aqui em controle, a máquina está desconectada, ele conecta diretamente com a máquina sem fio, a gente não precisa conectar o celular na máquina, é sem fio a operação, e aqui a gente consegue, por exemplo, avançar, reposicionar no eixo Y e X o laser, consigo ajustar a potência do laser, ou seja, fazer vários parâmetros aqui a partir de controle, né? Voltar ao início, definir ponto de partida, ajustar a localização, ligar e desligar as ventoinhas, ajustar as luzes. Além disso, você tem a galeria de materiais, onde você tem algumas imagens aqui que você pode usar de teste. Dentro da imagem, você clicando próximo, você tem o quadro aqui de impressão e aqui você pode deslocar e dizer em que parte você quer que imprima. Você pode redefinir a altura e largura e as coordenadas aqui manualmente da imagem que você quer gravar ou cortar. O tipo de material é muito interessante. Por exemplo, está em placa de densidade média, que seria o MDF, né? Se eu clicar aqui, eu vejo aço inoxidável, madeira, metal revestido a pó, contraplacado, metal galvanizado, placa plástica de cor escura, placa de pinho, cartão, pintura de metal, não tecido, espelho. Aqui já tem pré-programado o tipo de material que você vai utilizar. É bem prático usar via aplicativo, ok, pessoal? Esse é o aplicativo direto da Algo Laser. Bom, aqui também a possibilidade de fazer um quebra-cabeça aqui de vários tamanhos, aplicar uma imagem e depois fazer os recortes. Bem funcional. Aqui também eu posso controlar toda a movimentação a partir do aplicativo. Olha, eu posso mexer para cima ou para baixo aqui no eixo X, no eixo Y, para reposicionar o módulo laser e trazer aqui para home, né? 00 ela retorna para o início. Aqui também, pessoal, usando a aplicação que tem no próprio painel, deixa a gente bem à vontade para não precisar usar, por exemplo, um PC ou o próprio aplicativo do celular. Você pode comandar tudo do painel. Ou, por exemplo, imprimindo uma das imagens que estão aqui já disponíveis na memória dela. Tem várias imagens interessantes aqui. Você escolhe o material e depois como vai ser feita a impressão. Ok? Além disso, a possibilidade de você botar o seu pendrive aqui, unidade USB, ou o cartão SD direto interno dela. O controle também pode ser feito a partir dela, movimentação XY, trazer para home também, o ajuste de distância e velocidade programado aqui através do painel. Também a possibilidade de fazer ajustes em bomba de ar, que seja compatível, e o recinto. O recinto aqui é um enclosure, né? Uma caixa externa que você bota a gravadora dentro. Aqui eu também consigo fazer inscrições diretamente de texto. Eu escolho aqui o texto que eu quero imprimir. É interessante isso aqui, que numa situação de urgência você consegue escrever rapidamente, colocar uma plaquinha e gravar rapidamente o seu texto. Escolhe aqui o texto, número de passes, escolhe também
aqui a relação velocidade e potência para imprimir de uma forma mais forte ou mais fraca, dependendo do material que você use. Coloca processar, já aparece aqui no nosso quadro 40×40. Eu posso centralizar e posso aumentar o tamanho também. Aqui colocar o tamanho que eu desejo que faça a gravação. Ele já aparece diretamente lá no quadro e a gente centraliza aqui e coloca na posição que eu quero imprimir. Ok? Bem tranquilo também de imprimir texto aqui. Aqui eu consigo fazer desenhos. Posso fazer desenhos diretamente no painel Touch. Alterar aqui a espessura de traço. Para quem é artista e consegue desenhar alguma coisa à mão livre, pode usar até aquelas canetinhas que se usava antigamente em celular, para ter um pouco mais de precisão ali, e fazer o desenho que quiser e mandar para impressão. A mesma coisa que fizemos com a escrita lá, o texto. Escolhe o tipo de material que vai receber a gravação, escolhe a relação potência-velocidade. Aqui são vários também, várias as opções aqui de materiais que já estão pré-programados. Tá? Você pode botar também um material diferente e tentar ajustar a velocidade da gravação e a potência, porque é isso que vai fazer a diferença para cada tipo de material usado. Ok? Na configuração geral, eu tenho a opção da rede Wi-Fi, ela que vai fazer comunicar com o aplicativo que está no celular. A gente bota aqui a senha e ele descobre quais são as Wi-Fi que tem na região e você coloca a senha aqui. Da mesma forma que você faz no celular quando precisa botar o Wi-Fi. Aqui modo de trabalho, o tipo de ajuste para modo de trabalho. O módulo laser, indicando aqui que é um laser de 20 watts que está instalado. Aqui também o modo de trabalho, mais uma vez. Aqui também conseguimos colocar o idioma, já está em português. Ela veio em inglês originalmente, eu já tinha alterado. Algumas outras funções interessantes aqui. Atualização de firmware. Vamos dar uma olhada se tem atualização de firmware. Agora está descobrindo, né, pela Wi-Fi, se tem alguma versão disponível para atualizar. Descobriu que tem. Eu vou colocar agora aqui acelerado. Pode levar 2, 3 minutos para fazer a atualização. Atualização feita. Mais um exemplo aqui. Eu vou fazer uma gravação rápida do logo do Eletrolab. Direto em MDF. Não vou fazer o corte aqui. Vou apenas fazer a gravação. Direto no MDF. Às vezes sai um pouquinho do foco por causa do próprio laser, né, que brilha muito. Aqui, a gravação aqui, a eletrônica que você entende, Eletrolab. Ficou bem bacana. Eu vou tentar uma gravação aqui numa plaquinha, numa tampa de plástico de um pote de vidro de café. Primeiro eu fiz o ajuste aqui da altura, né? Tem esse pino de referência aqui para ajustar a altura do foco do laser. Isso você vai fazer sempre com cada material que você troca da posição. Tem que botar bem a altura certinha, de modo que a base fique entre o módulo e a peça. Iniciando agora aqui a gravação, vou escrever a palavra café em plástico. Essa tampa faz parte do pote de vidro onde se guarda café em pó. Aqui eu botei o ajuste para PVC, para gravação, e usei direto do aplicativo, como eu estou colocando aí do lado, a gravação de quando eu preparei a gravação, quando eu preparei a inscrição da palavra café. Assim eu ajustei ali no aplicativo do celular e já dei o comando direto do próprio celular para ela imprimir. Foi bem prático, bem rápido. Centralizei. Até que a impressão aqui não saiu nem muita fumaça, ficou um pouco de cheiro, né? É bom você fazer isso em áreas abertas, porque ele queima, né? Ficou bem legal. Vale uma lixadinha final ali para tirar algum tipo de rebarba que ficou. Bom, pessoal, o que a gente conseguiu ver aqui é que a Algo Laser Alpha MK2, ela se mostra uma real evolução aí em relação ao modelo anterior. Com o seu módulo óptico de 20 watts, que é energia suficiente
para cortes limpos em MDF até mais ou menos 8 milímetros, gravações bem precisas em metais tratados, mantendo uma boa estabilidade térmica. A gente consegue fazer isso tudo com ela. E além disso, a integração com os softwares de controle compatíveis aí, com uma ótima resposta do firmware. A gente viu aí como atualizar o firmware, inclusive, podendo usar através de aplicativo de celular, software do próprio painel ou software de terceiros. E a gente consegue esse tipo de resultado aqui. As impressões aqui que a gente consegue imprimir até uma fotografia em MDF, ok? Símbolos a gente pode cortar aqui com a própria máquina para destacar, entre outras grandes aplicações. Ok, pessoal? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de conhecer a Alpha MK2 da Algo Laser. Se gostaram desse review, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.